a ayahuasca não vai resolver os seus problemas. Eu resolvi começar esse vídeo assim para que a gente possa fazer uma reflexão, porque quando a gente descobre que existe essa possibilidade de consagrar, de ter o contato com essa medicina, a gente acha que vai ser algo milagroso, que pode ser a última esperança para a nossa vida, para talvez curar um trauma, uma adicção que a gente tenha. E, por um lado, ela tem um potencial enorme de ajudar, de nos auxiliar nesses processos. Mas, por outro lado, a gente não pode entregar a responsabilidade toda nas mãos dela. Não é algo que acontecerá de forma automática, de forma simples e fácil. Então, muitas pessoas até criticam a própria ayahuasca justamente por isso, porque as pessoas colocam ela num pedestal. Muitas pessoas também ficam como se fossem utilizando ela de muleta, repetindo ali consagrações mês a mês, com uma certa frequência ou quinzenalmente, mas a evolução interior vai acontecendo de forma muito devagar, porque a pessoa ela não aplica tudo o que é passado ali no momento da consagração na vida dela, no dia a dia. Então, ao mesmo tempo que ela é extremamente poderosa, ela nos mostra muitas coisas, nos dá os atalhos, passa todas as instruções que a gente precisa, caso a gente esteja aberto, né, no momento do trabalho. Mas o que a gente faz? Termino os trabalhos, eu chego em casa e já começo a responder mal meus familiares, ou eu já começo a tratar mal as pessoas no meu trabalho, na escola, eu não trato bem os animais. Então, olha como fica uma incoerência grande. Por isso que a reflexão tem que ser bem profunda, bem sincera, bem verdadeira, tirar esse misticismo, toda essa roupagem bonitinha que colocam, para que a gente realmente analise de forma racional, de forma verdadeira e realmente extraia os benefícios. Porque essa banalização da ayahuasca ou dessas medicinas da floresta, cogumelo também, ele pode cair num estigma e pode ser prejudicado a imagem grandemente, caso não seja usado de forma sábia, caso a gente não tenha a responsabilidade verdadeira de aplicar os benefícios na nossa vida. Então, quanto mais a gente usa de forma errada, mais depoimentos ruins nós vamos criando. Então, vai que eu tenho a experiência lá, eu não lidei bem com a medicina na hora da consagração, chego no dia a dia, também não aplico, começo a xingar as pessoas, igual eu falei, né? Começo a tratar mal, não mostro que eu estou evoluindo, qual a imagem vai ser passada? Isso aí não serve para nada. Isso aí às vezes está até piorando a pessoa. Sua mãe, seu pai vai olhar para você e vai falar: ele tá usando essa medicina aí que ele falou que era boa, que era milagrosa, mas está acontecendo o efeito oposto. Percebe o impacto disso? Então, é a mesma coisa de a gente usar um medicamento. O psiquiatra recomenda algo para você, você precisa utilizar aquele medicamento para que você consiga se livrar daquela doença, para que você faça uma transição suave, invista, né, no seu autoconhecimento, entenda o que é a sua doença e realmente você se livre dela. Então é um paliativo, é um remediar, é uma anestesia temporária para você fazer aquela passagem daquele momento doloroso. Da mesma forma seria com a ayahuasca, é uma ferramenta terapêutica, mas ela te dá algumas camadas muito mais profundas do que um medicamento. Ela vai te dar realmente o direcionamento, ela vai te passar coisas focadas no autoconhecimento, no seu desenvolvimento interior, diferentemente de um medicamento que pode simplesmente te anestesiar ou te dar um bem-estar temporário. Mas como eu disse, ela vai te entregar essas coisas como se você recebesse, né, uma revelação, algo claro, ou um sentimento também muito forte
de amor, de conexão com o todo, para você vislumbrar aquilo, sentir o gostinho daquilo, daquele poder todo que ela pode oferecer, né, do que é o universo, do que é a natureza, do que nós viemos fazer aqui, e que a gente consiga colocar em prática. Então, é importante a gente olhar essas abordagens de forma prática, racional, como se fosse um dever de casa. Você vai lá, a gente passa por aquele processo, e depois, qual que é o checklist ali? O que eu vou fazer na semana seguinte? Quais os meus objetivos? O que eu quero melhorar de hoje até o 15 dias ou 30 dias, quando eu for ter essa nova experiência? Porque senão não adianta. A gente vai ficar nesse processo de auto-engano, fingindo que... nos enganando, né? Fingindo para os outros, fingindo para o universo, tentando enganar o universo, achando que isso é possível, que nós estamos crescendo. Então, às vezes é até negativo, porque quando a gente abre um processo, a gente faz uma consagração, muitas coisas são afloradas. A gente abre baús, coisas sombrias, coisas obscuras, traumas que a gente precisa resolver, e aquilo fica um baú aberto. Esse baú estava trancado ali temporariamente, a gente resolvia ignorar e ele foi mostrado. E aí como a gente vai elaborar? Às vezes a gente já consegue elaborar bastante durante o trabalho, já faz os perdões, as curas, as limpezas, mas ainda sobra um pouquinho, senão seria simples demais, não necessariamente vai vir a cura completa. Então às vezes a gente tem que voltar para o nosso dia a dia, talvez conversar com uma pessoa, né, que a gente precisa perdoar, falar com ela, dar um abraço, ter um momento de terapia com eles, ter um encontro com a família, uma conversa. Às vezes você não gosta de conversar com a sua família, mas a sua cura é ali nesse ciclo familiar, ou algum amigo, alguma coisa do passado que te perturbava, mas você vai deixando aquilo para depois e não resolve. Então, se aquilo foi mostrado para você durante o trabalho, é o nosso dever pegar aquilo e realmente chegar até o fim, resolver completamente. Porque enquanto a gente deixar um pedacinho ali, igual eu falei, né, o baú foi aberto e a gente resolveu ali 90% dele, ele ainda vai estar aberto ali, aqueles 10% vão ficar saindo ali para fora e vai ficar aqui no seu consciente e no subconsciente também, afetando a nossa vida. Então, é realmente pegar e resolver. O que eu poderia sugerir, que é algo que eu faço, que eu vejo muito proveito, é assim que acaba a consagração e eu já estou mais sóbrio, mais consciente, mais reconectado, né, com o físico, eu pego um papel e caneta, ou eu pego o próprio celular mesmo e vou elencando, lembrando tudo que eu vi ali, todos os sentimentos que afloraram, coloco o que eu gostaria de fazer, quais os perdões, quais as pessoas eu tenho que conectar, com quem eu tenho que falar. E isso ao longo da semana, ao longo dos dias eu vou tentando fazer. Nem sempre eu consigo fazer tudo, porque, como eu disse, quando a gente está lá no ápice do trabalho, da força, é como se a gente fosse o amor puro, o amor máximo, o todo, a conexão com o universo no ápice. E quando a gente está nesse estado, a gente quer abraçar todo mundo, quer perdoar todo mundo, fica fácil naquele momento. Mas quando a gente volta para o dia a dia, as memórias vão voltando, a gente vai percebendo aqueles padrões repetitivos, aquelas coisas que nos incomodam, a gente não consegue colocar em prática. Então ali, momentos depois eu posso anotar, faça tal coisa, perdoe tal pessoa, dê um abraço em fulano. Aquilo ali parece perfeito, é o caminho mais racional e mais natural possível. Mas aí passa uma semana, 2 semanas, aquilo ali parece algo totalmente impensável. Então, nós temos que utilizar essa ferramenta também de forma racional, igual eu falei. Quando você anota, você sabe que aquilo é a verdade, aquele é o caminho. É a mesma coisa de receber um ensinamento divino. Chegou um avatar, uma entidade superior, te passa o caminho
você já sabe o que tem que ser feito. Talvez você não vai estar preparado no momento, mas você já sabe que é aquilo. É a mesma coisa de pegar um livro sagrado. Nós sabemos que aquilo é o caminho da verdade. Grande parte, né, do que estão nessas escrituras são caminhos verdadeiros, caminhos da retidão. E pode ser que naquele momento atual a gente não se sinta preparado para colocar aquilo em prática, mas a gente já tem um norte. Então, podemos usar essas mensagens que a gente recebe nesses trabalhos como o nosso guia. Claro que também tendo muito discernimento, porque o nosso ego ele se infiltra de todas as maneiras. A gente pode achar que é uma coisa divina também, mas foi a gente colocando ali que eu acho que isso aqui é o caminho certo. Às vezes a gente até coloca uma coisa contrária, né? Não, essa pessoa aqui eu não tenho que perdoar. A ayahuasca me disse que aquela pessoa ali não merece o perdão. Olha como que fica incoerente, né? Todo mundo merece o perdão. Então também tendo esse discernimento, essa sabedoria, né? Quem está levando a sério esse caminho vai saber distinguir, não vai cair, né? Na verdade todo mundo está sujeito a cair, mas tem esse cuidado a mais, essa atenção para que você não coloque a sujeira do ego no meio dessas mensagens. E dá para discernir muito bem, porque o sentimento ele é verdadeiro, né? Quando a gente está ali no ápice, não tem como negar, não tem como a gente tentar enfiar nosso racional, nossa mente ali na frente para mudar algum sentimento que está acontecendo. É bem poderoso, foge das nossas capacidades. Então, essa visão mais madura, essa visão menos mística, menos bonitinha da coisa, ela é importantíssima para que a gente consiga esse amadurecimento, esse crescimento, que as pessoas respeitem mais o que seriam essas medicinas, porque enquanto a gente levar para esse lado místico, esse misticismo barato que a gente coloca em tudo, vai ser visto de forma banal. Quando que a gente vai esperar um cientista, um médico, que a grande maioria deles respeitem esse trabalho, sendo que nem a gente respeita? Então tudo parte da nossa atitude, da nossa transformação. A partir da nossa transformação, seremos exemplos para que outras pessoas também entrem nessa experiência, se abram para estudar, que um cientista pegue essas medicinas e estude, que médicos também tentem incorporar essas medicinas alternativas nos seus tratamentos. Então, é necessária essa mobilização. Então, enquanto a gente não pegar para valer e realmente levantar essas questões, se você participa de um meio ayahuasqueiro ou tem um contexto aí de pessoas que fazem uso desses enteógenos, levante esses pontos, fale sobre essas questões, levante esses debates, dá uma chacoalhada assim para ver se as pessoas estão adormecendo ou se elas estão acordadas para o que é esse trabalho, que é um trabalho espiritual, uma coisa séria. Ele é importante para a evolução da humanidade, para essa transição planetária que todos falam, e é o resgate dessa ancestralidade, dessa medicina que ficava para apenas algumas pessoas, nas tribos, nos nichos, nos pequenos locais, nas aldeias, e agora ela está acessível para todos. Então, haverá uma revolução, está acontecendo uma revolução. Essas medicinas, acontece uma briga muito forte, que a gente nem imagina, brigas de regulamentação, pessoas querendo proibir, a indústria farmacêutica não vai querer que isso seja liberado de forma alguma, porque isso traz a cura, como eu disse. Se há cura, não há lucro para o sistema, para as grandes farmacêuticas. Elas trabalham com remediação. Então, estejamos ligados, atentos com a seriedade desse trabalho. É muito além do que a gente pensa, né? Não é uma brincadeira, não é um rolê. Vou dar um rolê ali na ayahuasca, vou dar um rolê, vou usar um cogumelo e achando que isso é brincadeira. Você pode estar sujando todo um trabalho sério que está sendo feito por várias pessoas.
Beleza? Esse vídeo não vai ser muito longo, mas é só para gerar essa reflexão, que a gente leve mais a sério esse trabalho, aproveite, extraia ao máximo todo esse poder, essa potência, essa ferramenta que a gente tem, que ela é uma coisa enorme. A gente esquece, né? Às vezes cai na rotina, cai na banalidade, a gente acha que é uma besteira, né? Uma coisa ali recreativa, muitos caem também nesse pensamento, mas olha o poder de cura que existe, né? O tanto de a revolução que a gente pode gerar a partir disso é algo surreal. E realmente quem busca a evolução, quem quer o bem dos irmãos, da humanidade, que a gente realmente se reconecte com o divino, esse é um caminho muito importante e a gente precisa dar o respeito devido a ele. Beleza? Então deixem as suas opiniões aí nos comentários e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.